nosso irmão William, que é o irmão que Deus colocou no nosso coração para que venha trazer a palavra para a igreja. Amém? Eu cumprimento a amada igreja na santa paz do Senhor Jesus. Amém. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por mais essa rica oportunidade a qual o Senhor nos concedeu para estarmos aqui nesta noite reunidos em teu nome, Senhor, para adorarmos o Senhor na beleza da tua santidade. Ó Pai amado, neste momento, Pai querido, eu lhe agradeço, meu Senhor, por esse momento especial. E neste momento, Pai, te apresentamos o teu servo, Senhor, que estará ministrando a tua palavra aos nossos corações. Abre o nosso coração, Senhor, o nosso entendimento, Pai querido, e usa o teu servo, Pai amado, para falar conosco nesta noite, segundo o teu querer e a tua vontade. É o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos só assim, por favor. Quero agradecer a Deus, uma vez mais, pela oportunidade que Ele nos tem dado para estarmos aqui cooperando no trabalho com os homens. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Samuel, irmão Dedé, irmão Oswaldo, que estão na coordenação deste trabalho. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. A primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Ontem, de uma forma muito especial, a nuvem invadiu a casa, o templo. Deus, de uma forma muito clara, usou a vida do nosso pastor para falar aos nossos corações sobre a preparação do templo, sobre a organização, sobre tudo que precisava ser feito. E quando aqui ontem eu estava ouvindo essa palavra, o Espírito Santo me visitou naquele canto ali de uma forma muito profunda. E, irmãos, com muito temor e tremor, eu quero falar essa palavra que Deus pôs no meu coração. Primeiro porque, assentado ali, o Espírito Santo falou ao meu coração: a nuvem da glória chegou na casa. Mas eu quero te explicar por que alguns sentiram a nuvem da glória e outros não. Eu quero discorrer com os irmãos aqui, dentro da resposta que o Espírito Santo me deu, por que alguns sentiram a nuvem chegar e outros não sentiram a nuvem chegar. Por que uns sentiram a presença e outros não sentiram a presença? Por que uns glorificaram e outros não glorificaram? E eu quero aqui de uma forma clara e objetiva entregar para os irmãos essa palavra, porque se nós estamos aqui clamando, dizendo que vem, tudo está preparado, nós precisamos ter certeza de que realmente está tudo preparado mesmo. Capítulo 1 da primeira carta que o apóstolo São Paulo escreveu à igreja de Coríntios, nós estaremos lendo a partir do versículo de número 10 ao versículo de número 13. Glória ao nome de Jesus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 10 ao versículo de número 13, que está escrito assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Clói que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo.
Está Cristo dividido? Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste batizados em nome de Paulo? Amém, irmãos? Quando o nosso irmão Dedé nos passou o tema e nós começamos a ler o texto, e é óbvio, orar ao Senhor, pedir a Deus que tivesse misericórdia de nós, nós encontramos nessa parábola que o próprio Jesus aqui estava falando, no Evangelho de Jesus Cristo, a qual Lucas escreveu, no capítulo 14, verso 17, que é tema dessa festa. Nós encontramos Jesus agora falando de um assunto muito profundo, e percebe que ele começa trazendo um assunto que era de costume acontecer naquela época, pois todas as vezes que era organizada uma festa, primeiro enviava-se um convite comunicando que aconteceria uma festa. O convite era confeccionado, o servo saía para entregar, anunciando que aconteceria a festa, a próxima data da festa. E quando aproximava-se a festa, enviava-se-lhe outro convite, avisando que já tudo estava preparado para acontecer a festa. Mas percebes que as cartas foram endereçadas a 3 convidados especiais. E essas cartas, quando foram enviadas, elas tinham uma objetividade. E Jesus Cristo, quando aqui falou-nos acerca desta parábola da grande ceia, nós começamos a analisar e encontrar que, irmãos, Jesus estava aqui fazendo uma comparação do convite que já havia sido feito no Antigo Testamento. Percebe que o primeiro convite que Deus fez foi por intermédio de Moisés e os profetas. E entenda que os religiosos da época, os líderes religiosos da época e os homens receberam esse convite de Deus, porque Deus o havia convidado para que os homens se tornassem irmãos, povo seu. E quando Deus fez o convite à raça humana por meio de Moisés e os profetas, eles receberam esse convite de bom grado. Mas percebe que quando nos veio o Filho de Deus, o Cristo, anunciado por Isaías, o profeta, e que de fato Isaías fez questão de mencionar, dizendo que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Percebe que eles já começaram a rejeitar ao Senhor. Percebe que eles já começaram a rejeitar o segundo convite enviado por Deus. O primeiro convite receberam: queremos ser povo de Deus, queremos ser chamado povo seu, queremos ser chamado propriedade peculiar ou particular de Deus. Receberam, pois bem, mas quando foi enviado o segundo convite, chamado Jesus Cristo, eles já começaram de fato fazer como está escrito aqui no capítulo 14 do Evangelho de Lucas. Percebe que o convite foi enviado ao primeiro homem, e esse homem, recebendo o convite, ele leu o convite, e é óbvio, a Bíblia não diz, mas quando nós vasculhamos um pouco mais, nós vamos encontrar que todos os 3 convidados a quem foi enviado o convite confirmaram a sua presença no dia da festa. Eles tiveram os seus nomes confirmados na lista e deram certeza ao servo: estaremos lá. Pode falar para o seu senhor, confirmar o meu nome na lista de convidados, estaremos lá. Pois bem, passado-se o tempo, a festa estava sendo preparada, aproximando-se o período da festa acontecer. Olha o que acontece.
mais um convite é enviado. E foi para os mesmos 3 convidados, irmãos, especiais. E quando chegou o segundo convite, dizendo: ei, já está tudo preparado. Entenda que o Senhor, Ele disse: está tudo preparado. E aí eu comecei a observar o texto que está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João escreveu, capítulo 14, ele disse: eu vou para o meu Pai, eu vou preparar um lugar, e quando eu preparar esse lugar, estiver pronto, eu vou voltar. Para que Ele vai voltar? Vou voltar para buscar vocês, para onde eu estiver, estejais vós também. E aí entenda que agora o segundo convite chega, e o primeiro homem é outro, já envolvido até o pescoço com as coisas dessa vida, dá a sua primeira desculpa esfarrapada: comprei um terreno e não poderei estar na festa porque eu tenho que ir ver como que é o terreno, se o terreno é plano, se a terra é boa para plantar, se a terra é boa para a agricultura e a pecuária. Já estava, irmãos, desfalecido na fé e na esperança de que a festa seria gloriosa. Mas percebe que no versículo 1 do capítulo 14 que Lucas escreveu, ele escreveu, e Jesus falando, ele fez questão de dizer: para ter parte do reino, na ceia, tem que comer do pão que é o corpo de Cristo. Quem não come do pão e não bebe do cálice não tem parte com Ele. Aí vem essa desculpa esfarrapada que usada no texto é: me faz por excusado. Tenta desculpar lá com o seu Senhor, porque eu havia confirmado a minha presença, mas agora eu me envolvi com a compra desse terreno, e eu estou deslumbrado com esse terreno e preciso ver como é que é, se a terra é boa. O segundo convite chega a um homem, irmãos, e entenda que ninguém vai comprar um terreno sem antes ver. Você vai comprar alguma coisa que você não viu? Tem gente que compra coisa na internet, toma tombo, toma calote, fica depois reclamando no Procon. Você vai comprar uma coisa que você nunca viu, que você não sabe se vai chegar até você. É verdade ou não é, meus amigos? Você, quando quer comprar alguma roupa, você não desce da Marechal, vai lá na loja, quer ter um tete-a-tete com o vendedor, quer pegar na roupa, no sapato, vai olhar e vai dizer: isso aqui é bom, vou levar. Agora, como que compra uma coisa que você não viu? Olha a desculpa do homem: comprei um terreno via internet, se fosse hoje, e eu vou ir lá ver como é que é o terreno, para depois eu ver se dá tempo de ir na festa de ceia. E não era uma ceia qualquer, era a grande ceia. Aí o outro convidado, ele recebe o convite também, ele diz: me faz por excusado lá com o seu Senhor, porque eu comprei uma junta de boi e não poderei ir porque eu tenho que ver como que são os bois. Mais uma desculpa esfarrapada. Envolvido com a atmosfera terrena e financeira, para comprar uma junta de boi para a terra, ele precisa também ver como é que é os bois. Porque se ele comprar um bando, uma junta de boi, tudo aleijado, tudo manco, tudo que não consegue trabalhar, como é que vai arar a terra, irmão? Não tem condições isso aí. Que desculpa é essa? Mas eles já haviam dado a sua palavra lá atrás. E é por isso que eu amo a Bíblia, quando a palavra de Deus é clara, quando diz: a palavra de um homem, de um crente é sim, sim, não, não. O que passa daí é procedência, então nós precisamos ter palavra. O que eu falo aqui hoje eu preciso sustentar até amanhã. Eu não posso ficar dando voltas ou giros ou desconversando naquilo que eu falo. Eu tenho que ter firmeza no que eu falo com você, irmão. Dá para dar pelo menos glória a Deus, meu filho? A gente não pode ficar tudo globalizado nesse movimento, irmão, de ficar inventando história, não. Parar com esse negócio de muito caô na igreja, de muita mentira, muito lero-lero, e ser verdadeiro no que a
terceiro convidado, Fred. O terceiro convidado recebe o convite, e quando ele abre e lê, diz: a festa é já. Lembra que você confirmou a presença lá atrás? Sim. Nossa, mas agora não dá. Casei, estou em lua de mel. Não vai dar. Meu Deus. Não vai dar não, de jeito nenhum. Festa, bodas? For não. Que desculpa é essa, irmão? Aí quando nós começamos, irmãos, a observar ainda mais o texto, nós entendemos que o dono da festa não estava chamando aqueles 3 convidados para um acampamento de trabalho ou para um piquenique qualquer, estava convidando para a grande ceia. E percebe-se que quando fala-se de ceia, nós estamos falando daquele dia da entrada triunfal da igreja, lá juntamente com Jesus, quando ele falará com aqueles que subirão: vinde, benditos de meu Pai, entrai para as bodas, e vão para tomar a grande ceia. Jesus não está convidando aqui, irmãos, para um eventozinho qualquer, para uma noite de pizza, ou uma noite do arroz, uma noite do doce, uma noite do picolé.